É, lidar com pessoas sempre foi difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não são perfeitas. As pessoas elas são falhas. Elas têm defeitos. Elas, de uma certa forma, têm anseios que muitas vezes fazem elas fazerem coisas que não querem fazer. Muitas vezes elas simplesmente agem para tirar vantagem, né? Ah, uma ação que ela é enraizada no egoísmo, famoso egoísmo, né? Famoso egoísmo. Ah, existe uma regrinha básica quando se trata de gente. Existe uma regrinha básica que nunca pode ser esquecida. A regra é: as pessoas só pensam em uma pessoa, em si próprios. Essa é uma regra básica. A partir do momento que você começa a ignorar essa regra, você abre várias brechas para frustrações. Sabia? Quando você não entende que as pessoas elas só pensam em si mesmas e não em você e não nos outros, você começa de uma certa forma a superar os momentos em que o egoísmo acontece. Ah, muitas pessoas, em vários momentos da vida, sofrem uma determinada ingratidão. O que seria ingratidão? Você, em determinado momento, se solidarizou, né, com uma causa de alguém, com um problema de alguém e foi lá e ajudou. Só que um dia o problema era seu e ninguém bateu na sua porta para ajudar. E muitas vezes você ajuda as pessoas e elas muitas vezes nem sequer agradecem. Então você se frustra com isso. Puxa vida, isso foi uma tremenda ingratidão. Ingratidão é fruto de quê? Egoísmo. Eu sou incapaz de pensar nos pares. Eu sou incapaz de pensar nos outros. Muitas vezes, porque ainda o egoísmo, em alguns momentos, ele consegue pensar em determinadas necessidades alheias. Mas em muitos momentos ele falha. E a verdade é que todos nós, seres humanos, não existe exceção, é um egoísta. Essa é a verdade. Todos nós, seres humanos, somos egoístas por natureza. Natureza. Por quê? Porque, primeiro, o meio em que a gente vive, ele sempre nos ensinou a tirar vantagem. Não é verdade? O famoso jeitinho brasileiro é sinônimo disso. Né? Ah, dá o teu jeito aí. Né? Ou seja, espera para ver aí como o fulano vai fazer, e aí se ele não fizer, você entra lá e, né, tira dele alguma coisa. É por meio desses planos que basicamente a gente vê o egoísmo entranhado nas relações sociais. Entende? E, e o que acontece? Quando você tem um grupo de gente egoísta, acontece que mais gente egoísta são formadas. O egoísmo ele é uma coisa contagiosa. O egoísmo ele é uma coisa, de uma certa forma, também contagiosa. Né? Porque o que acontece? Você já é egoísta por natureza. E você está dentro de um meio egoísta, o que reforça o seu egoísmo. E você fica mais egoísta ainda.
E é difícil, de um determinado momento, desenvolver uma coisa chamada solidariedade. O que é solidariedade? Se a gente for ver a mesma questão de sociedade, comunidade, dentro de uma sociedade e comunidade, não é possível você sobreviver, não é sobreviver, mas não é possível você, de uma certa forma, virtualizar, ou seja, tornar boa essa comunidade ou essa sociedade, e também não é possível de você aprimorar a convivência dentro da sociedade e comunidade se você não tem uma coisa chamada solidariedade. O que é a solidariedade? Solidariedade é quando eu sou capaz de abafar o meu egoísmo e aí exercer o mandamento de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo dizia? Amai o próximo como a ti mesmo. Isso foi genial. E eu vou te dizer porque isso foi genial. Porque presta atenção, eu não amo o próximo mais. Eu não amo o próximo em nível superior ou elevado. Isso não disse amai o próximo em nível superior e elevado. Jesus não disse amai o próximo de maneira virtuosa. Não. Jesus estabeleceu uma medida para esse amor. Olha que loucura, né? O cara era fantástico. Jesus estabeleceu uma medida para esse amor. Qual foi a medida? Como a ti. Ele já sabia. Todo mundo aí é egoísta por natureza. Se ele tiver que amar o próximo como a ele mesmo, tá aí a chave para a mudança desse mundo. Porque ele ama tanto a si mesmo que a ponto de ser egoísta. O que é o egoísta? É o cheio de ego. O que é o ego? O ego sou eu. Eu sou o ego. E o egoísta é cheio de ego, é cheio dele, é cheio de si mesmo. E é por isso que ele não consegue se voltar para os outros. Entende? Então, quando ele se torna um ser que ele se volta para os outros, ele é solidário. E aí, esta solidariedade, ela vai, de uma certa forma, agregar uma otimização para a própria convivência. Por quê? Porque agora não sou só mais eu. Eu consigo, de uma certa forma, me doar, eu consigo pensar no outro, eu consigo ajudar quem precisa. E desta forma eu cresço a comunidade. Por quê? Porque eu gero um outro efeito contagioso. Percebe? Quanto mais egoísmo eu tenho no meu meio, mais egoísta eu me torno. Quanto mais solidariedade eu tenho no meu meio, mais solidário eu me torno. Então eu gero um outro contágio, que é o contágio do bem, né? Aonde as pessoas naquela comunidade passam a não se ver mais como unidade. Mas, ou seja, unidade no sentido de ser apenas um. Porque também tem a unidade de todos juntos numa só unidade, que esta deveria ser o ponto de vista correto. Entende? Tem a unidade, que é um separado dos outros, a unidade, né? Quando você vai comprar lá uma meia, uma unidade, né? Na verdade você compra uma unidade que significa um par, né? Usando só um pé. Mas o que acontece? Quando forma vamos usar a palavra unidade no sentido de todos juntos. Quando se forma uma unidade, a comunidade, aí sim você tem uma coisa que basicamente vai gerar muita prosperidade no meio daquelas pessoas. Entende? E isso é possível com solidariedade. Não sei se você entendeu, mas o egoísmo, ser capaz de desmantelar, desmanchar, não permitir ser dominado pelo egoísmo, é a capacidade de um super-humano. Eu vou usar essa palavra super-humano, não quer dizer que a pessoa é um super-humano, mas é que ela transcendeu, de uma certa forma, uma característica comum das pessoas, que é ser egoísta. Então ela, em determinado momento, consegue vencer o egoísmo. E ela, de uma certa forma, consegue exercer uma solidariedade. A luta das pessoas
contra o egoísmo, ela é eterna. Você luta contra o egoísmo ao longo da vida inteira. E quando você é capaz de suprimir o egoísmo, você vê que as coisas dentro da sua casa melhoram, principalmente com seu cônjuge. Principalmente com seu cônjuge. Hoje, qual é o maior problema dos cônjuges? Até mesmo no que tange a relação sexual. Qual é o grande problema dos cônjuges na relação sexual? O homem está buscando o prazer dele e a mulher está buscando o prazer dela. Uma vez eu estava lendo um livro chamado Siddhartha, do Hermann Hesse. Chega um determinado momento que Siddhartha ele encontra uma prostituta chamada Kamala. E a prostituta ensina para ele, Siddhartha, para obter prazer, você precisa dar prazer. Aquilo foi um conselho matrimonial fenomenal. Partia de uma prostituta. Aquilo foi um conselho matrimonial fenomenal, Siddhartha. Para ter prazer, você precisa dar prazer. Ou seja, você precisa dar para ter. É exatamente se desmantelar do egoísmo. Por quê? Porque eu dou prazer quando eu estou pensando no outro e não em mim. Agora, eu quero mais prazer para mim quando eu estou pensando somente em mim. Egoísmo. Agora, eu dou prazer a outro quando eu estou pensando no outro. Solidariedade. Então, você está percebendo que o egoísmo ele é um fator que ele atrapalha? Atrapalhe muito. Ah, Eric, mas eu preciso ser 100%, eu preciso destruir o egoísmo na minha vida. Não. Aí é que tá, meu amigo, você não entendeu. Se você está pensando que você precisa destruir o egoísmo na sua vida, você não precisa destruir o egoísmo na sua vida. Você precisa ser capaz de superar o egoísmo na sua vida. Por quê? Porque em determinados momentos ele vai te proteger. Em determinados momentos ele vai te proteger. O egoísmo. Entende? Porque tem momentos que você precisa pensar em você. Você tá lá num relacionamento de bosta, né? Não tá se dando bem com o seu par, né? Mas aí você fica pensando, nossa, ele vai ficar tão triste se eu deixar. Ora, deixa esse homem, mulher. Se ele não tá, né, correspondendo, se ele não tá sendo bom para você, realmente você tem que terminar isso aí, dar a possibilidade dele buscar alguém melhor para ele e você alguém melhor para você. Não é verdade? Você foi egoísta. Mas olha como foi uma boa decisão. Partiu do egoísmo. Percebe que o egoísmo ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ele só precisa ser controlado. Então, quando você pega e você é capaz de superar o egoísmo, aí você é capaz de uma certa forma, em determinados momentos, fazer o que tem que ser feito. Alguém precisando de ajuda, você vai lá, opa, eu vou ajudar. Eu vou ser a mão de Deus na vida da pessoa. E você vai lá e ajuda. Foi plenamente capaz de se libertar do seu egoísmo. E como resultado, você promoveu uma solidariedade. Tem noção do que isso fez? A pessoa que recebeu a ajuda, quando outro estiver precisando, ela vai lembrar da sua ação para com ela. E esta ação será o exemplo. Esta ação será o exemplo que ela vai ter em mente. Ela não vai pensar no cara que foi egoísta com ela, não, ela vai pensar no cara que foi solidário. E ela vai pensar, poxa, eu fui ajudada, agora é minha vez de ajudar. Ou seja, chegou em mim a corrente. Percebe? Egoísmo não é para ser destruído, não é para ser eliminado, é para ser controlado. Nossa, se todo mundo fosse assim, meu Deus do céu, esse mundo seria outro. Esse mundo seria outro.